Reforma do galpão. Senhores, tenho este galpão há aproximadamente 40 anos. Há cerca de 30 anos reformei o galpão que existia anteriormente e construí outro, que hoje possui pé direito de 4 metros. Com o passar dos anos, surgiram muitos problemas. O telhado estava comprometido, as calhas apresentavam defeitos e as antigas telhas de fibrocimento já estavam bastante desgastadas. O piso encontrava-se em péssimo estado, totalmente quebrado e danificado. O último inquilino trabalhava com ferragens para construção civil e o intenso manuseio de ferro acabou deteriorando completamente o piso. Além disso, as paredes estavam sem pintura e com aspecto bastante desgastado. Diante dessa situação, resolvi fazer uma reforma completa. A primeira decisão foi desmontar todo o telhado, colocar as estruturas no chão e elevar as paredes. O pé direito passará de 4 metros para 6,5 metros, permitindo melhor aproveitamento do espaço interno. Dessa forma, futuras empresas que vierem a alugar o galpão poderão utilizar empilhadeiras e armazenar materiais com mais eficiência, valorizando ainda mais o imóvel. Eu possuía um pequeno capital investido em automóveis na loja do Ricardo. Então resolvi aplicar esse dinheiro na reforma do galpão, acreditando que isso aumentará seu valor de locação e transformará o imóvel em um espaço moderno e atrativo. O galpão também possui uma excelente área administrativa, o que contribui ainda mais para sua valorização. Este vídeo não está sendo feito propriamente para exibição no YouTube, mas sim como registro e recordação de mais uma etapa da trajetória do homem sem profissão. Antes de iniciar a obra, preparei um orçamento detalhado. Montei uma planilha contendo todos os custos previstos: tijolos, areia, pedra, ferro, telhas e mão de obra. Fiz todos os cálculos e concluí que o capital disponível seria suficiente para realizar a reforma. Até o momento, tudo indica que o planejamento estava correto. A obra ainda está aproximadamente na metade, mas grande parte dos materiais já foi paga antecipadamente. Todo o material previsto para ser retirado do depósito já está quitado, assim como as telhas, que representavam uma das maiores despesas da construção. Elas já foram entregues e permanecem armazenadas aqui ao lado da obra. Mostrei esse orçamento a um amigo construtor, que analisou os números e concordou que os valores estavam dentro da realidade. Como acontece em toda a construção, é impossível acertar tudo exatamente no início, mas os desvios normalmente não são muito grandes. Combinamos então que ele próprio ficará responsável pelo acompanhamento da obra. Eu pagarei seus dias de trabalho, além dos serviços de um meio oficial e de um ajudante, totalizando uma média de aproximadamente R$ 500 por dia de trabalho. Agora vou continuar mostrando cada etapa desta reforma, registrando o andamento da obra e compartilhando mais um capítulo da história do homem sem profissão. A reforma do galpão, a retirada do telhado. Agora sim começamos a desmanchar o telhado e colocar tudo no chão. Foi um serviço muito mais difícil do que eu imaginava. Julguei que em 2 dias conseguiríamos retirar todo o telhado, mas não foi assim. Primeiro foi necessário remover todos os parafusos que prendiam as telhas. Além disso, também tivemos que retirar as cumeeiras. Embora as telhas fossem antigas, precisávamos desmontá-las com cuidado para aproveitar o máximo possível de peças inteiras. Mesmo usadas, elas ainda têm valor e podem ser vendidas por uma fração do preço de uma telha nova. Todo esse trabalho acabou consumindo muito mais tempo do que o previsto. Aluguei cerca de 40 metros de andaime, que foram montados sob toda a extensão do telhado. A equipe trabalhou em conjunto. Uma pessoa ficava sobre o telhado, outra sobre o andaime e uma terceira no chão. As telhas eram retiradas cuidadosamente e descidas por cordas, uma a uma, sendo então empilhadas de forma organizada. Assim seguimos até remover a última telha. Todo esse trabalho acabou consumindo muito mais tempo do que o previsto. Aluguei cerca de 40 metros de andaime, que foram montados sob toda a extensão do telhado. A equipe trabalhou em conjunto. Uma pessoa ficava sobre o telhado, outra sobre o andaime e uma terceira no chão. As telhas eram retiradas cuidadosamente e descidas por cordas, uma a uma, sendo então empilhadas de forma organizada.
Assim seguimos até remover a última telha. Depois de retirar todas as vigas, restaram apenas as tesouras da cobertura. Para removê-las, utilizamos um guincho que eu havia guardado há cerca de 4 anos em outra propriedade. Esse equipamento havia sido instalado originalmente para auxiliar na movimentação de materiais durante a construção de outro prédio. O guincho se mostrou extremamente útil. Ele levantava cada tesoura, inclinava-a para fora da parede cerca de 1,5 metros e depois a descia lentamente ao chão. Para isso era necessário desmontar parte do andaime lateral, permitindo espaço para a movimentação da estrutura. As tesouras eram pesadas e exigiam o trabalho de 4 pessoas para serem transportadas e empilhadas dentro do galpão. Tivemos até que chamar mais alguns ajudantes para reforçar a equipe. Foram aproximadamente 12 tesouras removidas, uma por uma, em um trabalho demorado e cuidadoso. Apesar das dificuldades, conseguimos concluir toda a desmontagem com segurança e sem acidentes, deixando a estrutura pronta para a próxima fase da obra. A reforma do galpão, início da nova etapa. Após a retirada do telhado, começamos efetivamente a nova fase da obra. Alugamos uma betoneira de 400 litros e passamos a receber os materiais necessários para a construção. Primeiro chegou uma carga menor, com cerca de 4 metros cúbicos de pedra britada no 1. Em seguida, recebemos um caminhão com aproximadamente 4 metros cúbicos de areia média. Logo depois chegaram o cimento e a madeira, e então pudemos dar início aos trabalhos. Como vocês podem perceber pelas fotografias, a obra avançava de forma aparentemente lenta. Eu havia cometido um erro nos cálculos da mão de obra, pois imaginei que determinadas etapas levariam menos tempo. A retirada do telhado, por exemplo, consumiu muito mais dias do que eu previa. O mesmo aconteceu com várias outras atividades ao longo da construção, eu chegando todos os dias às 7 horas. Quando finalmente começamos a levantar as paredes, o pedreiro Florisvaldo de Araújo avaliou que seria melhor reforçar a estrutura utilizando ferragens nas colunas. Em vez de simplesmente continuar a alvenaria, ele decidiu emendar novas ferragens aos pilares já existentes da parede antiga, que tinha cerca de 4 metros de altura, permitindo elevar a construção em mais 3 metros. Esse trabalho exigiu bastante tempo, pois foi necessário soldar cuidadosamente os ferros uns aos outros para garantir maior resistência e firmeza à estrutura. Era uma etapa importante, mas que eu não havia considerado adequadamente no cronograma. Somente depois de concluir toda essa preparação estrutural é que ele começou a assentar os tijolos. Eu registrava o andamento da obra com fotografias pela manhã e à tarde, embora em alguns dias não tenha conseguido fazer os registros. Também enfrentamos problemas com a chuva, que atrapalhou bastante o andamento dos serviços e provocou alguns atrasos. Mesmo assim, seguimos trabalhando e avançando pouco a pouco. Essas imagens mostram os primeiros 15 dias dessa etapa da construção, entre os dias 16 e 31 de abril, período em que a estrutura começou finalmente a ganhar forma. Aí Valdo está em cima do andaime, soldando os ferros da coluna nos ferros da parede existente. Os ajudantes estão colocando os tijolos na posição para subir, que vai ser subido tudo de corda na carretilha. No dia seguinte, os tijolos já estavam em cima do andaime. O Valdo já estava assentando. Você joga na parede, não é? E tudo começava a andar normal. À tarde, já tinha uma boa parte da parte de tijolos assentados na parede. À tarde, já existia bastante tijolos assentados. Já estava bem alta a parede no dia seguinte. Já vai fazer o concreto e encher as caixas das colunas. No dia seguinte, parar tudo, conferindo a areia, o cimento e a pedra. Estava tudo certo. O Valdo já havia determinado as medidas corretas de areia, pedra e cimento. Como eles já estavam em 4 pessoas trabalhando, não havia necessidade da minha ajuda naquele momento. É um serviço bastante pesado, pois a areia, a pedra e o cimento são colocados na betoneira e misturados até que o concreto fique bem homogêneo. Depois disso, a massa é descarregada em uma caixa que já estava posicionada embaixo da betoneira. O pessoal transportava o concreto,
utilizando tubos de PVC de 150 mm, cortados com cerca de 70 centímetros de comprimento. Esses tubos tinham o fundo fechado e uma abertura em forma de cunha, permitindo que fossem facilmente introduzidos no concreto para enchimento. De repente, começou uma chuva muito forte, e todos tivemos que interromper o serviço e nos abrigar até que ela passasse. Ficamos aguardando no abrigo enquanto a chuva caía intensamente. Assim que a chuva diminuiu e foi possível retornar ao trabalho com segurança, retomamos as atividades e demos continuidade ao serviço exatamente de onde havíamos parado. Dia 8 de abril. Já sem chuva, o pedreiro Anderson estava rebocando a parte de trás da parede que havia sido construída. Como a parede ficou alta e do lado do vizinho não era possível montar um andaime, ele foi assentando os tijolos e realizando o reboco conforme o trabalho avançava. O ajudante, nos momentos de folga, já ia fazendo a limpeza da obra, retirando cacos de tijolos, restos de massa e todo o material espalhado pelo chão, mantendo o local organizado para facilitar a execução dos serviços. Dia 13 de abril, começamos fazendo concreto, o pessoal já com a mão na massa, o Valdo lá em cima do andaime junto com o pedreiro. Já neste pedaço você vê a dimensão da obra. Dia 16 de abril, final da tarde. Acabou o dia e as paredes estão prontas para fazer as vigas de concreto. Comprei uma serra à bateria que funcionou muito bem. Eu estou aproveitando ela para cortar as travessas de madeiras que a firmam e vai na caixa de concreto. E para a fixação das caixas, para que elas não abram na hora que coloca o concreto, eu comprei barras rosqueáveis de 5x16. Adaptei esmerilhadeira em uma dobradiça de portão para fazer uma policorte e cortar com mais precisão e mais facilidade as barras de rosca nas medidas corretas que eu preciso. E os pedreiros já estão lá em cima do andaime fazendo uso dessas peças que eu estou fazendo aqui. A caixa lá já está quase pronta. Dia 18 de abril. Vamos concretar a viga de 30 metros a 6,5 metros de altura e só estavam em 3 pessoas, comigo 4. E eu tive que participar, tive que ajudar como servente de pedreiro. Ora carregando concreto, outra hora puxando a corda levando o concreto para cima. A 6,5 metros de altura, tudo em vasilha S de PVC, com 70 centímetros de altura. 15 de diâmetro com a contoponta em cunha para facilitar o carregamento dentro da caixa e o fundo dela fechado. Não teve jeito. Gente, eu tive que trabalhar. Como muitas outras vezes, eu tive que trabalhar, mas não tão intenso como é este dia. Mas conseguimos fazer o concreto, transportar o concreto até a corda embaixo do andaime e puxar esse concreto até lá em cima. 6,5 metros de altura. Lá os pedreiros pegavam e colocavam na caixa, enquanto isso já tinha outra vasilha cheia de concreto aqui embaixo, para a gente puxar para cima. Quando puxava essa de já, disse uma outra vazia. Quando a outra vazia chegava aqui embaixo, o outro ajudante já tinha trazido outra vasilha cheia para a gente ler, mandar para cima, e assim sucessivamente durante umas 4 horas de serviço. Mas conseguimos chegar ao final com o serviço perfeito e todo mundo sem se machucar, sem se atrapalhar. Todos, bem final, feliz. Bom dia, hoje é dia 23 de abril. Já recebemos aqui uma viagem de pedra e uma viagem de areia. Colocaram a última fiada de tijolo que vai em cima da viga de concreto e já estão chapiscando a parede do lado de dentro e do lado de fora. Estão finalizando o reboque que ficou sem fazer. Fui até a casa grande, que é bem mais alta, e consigo ver de rebocada da parte externa que está bem mal feita. Dia 28 de abril. As paredes já estão em estágio bastante avançado. A equipe segue trabalhando no reboco, aplicando a massa sobre o chapisco que foi feito anteriormente. Os serviços estão evoluindo normalmente, sem nenhuma novidade ou ocorrência fora do planejado. A obra segue seu andamento conforme o esperado. Dia 11 de maio.
O Valdo começou a rebocar a última parte da base do muro, um trecho de aproximadamente 30 metros que ainda faltava ser concluído. Dia 15 de maio. O muro do lado direito ficou pronto após 45 dias de trabalho. O andaime já foi transferido para o outro lado do muro, que também está com os serviços bem adiantados. Em um dos dias, houve falta de cimento, o que impossibilitou a continuidade de algumas etapas da obra. Para aproveitar o tempo, pegamos uma lata de tinta e começamos a pintar a parede, enquanto a equipe continuou trabalhando normalmente no muro do lado esquerdo. Encerramos este vídeo por aqui para que ele não fique muito longo. Ao todo, foram 60 dias de trabalho. Desses, aproximadamente 15 dias foram dedicados à desmontagem do barracão e à preparação das paredes para as alterações necessárias. Os outros 45 dias foram utilizados na construção desta parede, que possui cerca de 90 metros quadrados, 8 colunas e uma viga na parte superior. O resultado ficou muito bom e mostra o esforço e a dedicação de toda a equipe ao longo desse período. Aguardem o próximo vídeo, no qual mostraremos a construção da parede do lado esquerdo. Um grande abraço e até a próxima, meu pessoal.